Boa noite, colegas professores. Obrigado, Bruna, pelo convite, obrigado pelo acolhimento da escola, da cidade. É a quinta vez que eu volto a Minas Gerais e é sempre um prazer estar aqui, sempre bem acolhido. Cidades bastante acolhedoras, povo bastante amigável, é sempre bom voltar. Eu tinha preparado uma fala, mas a gente vai conversando, vai entendendo um pouco a realidade, os desafios enfrentados pelos professores, pelos alunos, pelos diretores, porque trabalhar com educação sempre é um desafio, então eu acabo sempre mudando um pouco o direcionamento da minha fala. E na verdade, essa noite é um convite para um diálogo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta durante a fala, levanta a mão, você pode interromper à vontade, questionar, tirar dúvidas, fique à vontade para isso, tá? Óbvio que a minha fala, ela não é uma fala que define coisas, essa não é a intenção, né? Eu atuo há 30 anos na educação e eu gostaria de começar compartilhando um pouco como foi a minha experiência com a chamada educação inclusiva. Eu comecei como professor da escola pública em São Paulo, no estado de São Paulo, uma diretoria de ensino chamada de Mogi das Cruzes, que abrange a cidade de Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba-Mirim. Isso em 1998. Eu trabalhava com teatro no município e ainda cursava letras, quando me chamaram para trabalhar como eventual. E eu ingressei no magistério numa escola chamada Washington Luiz, que atendia alunos ouvintes e alunos surdos. Entretanto, naquele momento, os alunos surdos, obrigatoriamente, eles deveriam frequentar a sala de recurso, sendo então participantes da terapia da palavra, sendo acompanhados por fonoaudiólogos e psicopedagogos. Em horário diverso, eles iam para a sala regular, quando autorizados pela fonoaudióloga. E o ingresso dessas crianças, desses adolescentes, na escola Washington Luiz, na escola regular, era com o intuito de socialização. E quando eu entrei na sala de aula em primeiro momento, eu fiquei em choque, porque eu entrei numa sala de aula do ensino médio, era o primeiro ano do ensino médio, e de repente eu vi um grupo de adolescentes surdos sentados lá no fundo da sala de aula, e de imediato algumas pessoas disseram para mim: eles não fazem nada mesmo porque eles são surdos, então não se preocupa, professor, toca aí a aula de literatura que a gente curte. E aquilo me chocou bastante como ser humano, muito mesmo, porque eu vou compartilhar com vocês algo muito pessoal. Eu, com 12 anos de idade, fui diagnosticado por um neurologista e por um psiquiatra como alguém que tinha oxigenação curta e acelerada. E eu comecei a ser medicalizado a partir dos 12 anos de idade. E o que era isso, né? Quando o oxigênio chegava rápido demais no cérebro, ninguém me segurava. Mas pensa num cara que não conseguia ficar parado na sala de aula, nem que o diretor amarrasse. Quando o oxigênio demorava para chegar no cérebro, eu quase dormia na sala de aula e não adiantava. O professor podia falar o que quisesse, eu não conseguia abrir caderno, eu não conseguia escrever. E sempre foi muito doloroso, né, porque eu fui reprovado 5 anos na escola. E era muito difícil porque eu sempre ouvia: ele é inteligente, mas é preguiçoso. E eu ficava pensando: mas eu quero tanto aprender, né? Como é que pode ser preguiça? Até que então diagnosticaram e me deram um laudo de que eu tinha oxigenação curta e acelerada. E é bastante interessante, né, trabalhar com a educação depois de vocês terem provado 5 anos na escola e ter experimentado essa questão do laudo. Mas depois que eu recebi esse laudo de oxigenação curta e acelerada, tudo que eu fazia estava bom, porque ele é aquele menino que tem oxigenação curta e acelerada, vocês sabem, né? Olha, na época não se usava ainda o termo inclusão, mas era mais ou menos assim: coitado. E eu senti isso na pele. Então, quando eu entrei no Colégio Washington Luiz e eu vi isso, aquilo me chocou muito, porque me trouxe na memória a minha história, né? Se nós estamos numa escola, sociabilização
é socializar, o que historicamente foi construído como conhecimento, não é fazer amizade, conhecer o coleguinha, também é, mas a importância da escola na nossa vida é tornar, né, acessível a todos esse conhecimento que foi historicamente acumulado. Isso nos torna seres humanos muito mais humanitários do que a gente imagina. Compreender, por exemplo, os horrores da guerra, né, a dimensão geográfica, a afetividade, isso me torna mais humano. E quando eu entrei naquela sala de aula e me falaram isso, eu fiquei chocado. Só que em 1999 ainda não existia a Lei 10.436, a Lei de Libras. Libras ainda não era reconhecida como língua, uma das línguas oficiais do Brasil. E a Libras era usada como recurso para que a pessoa surda pudesse oralizar. Entretanto, eu comecei a me aproximar dessas pessoas surdas, desses alunos surdos, e comecei a aprender sinais com essas pessoas. E tem algo muito interessante na minha história acadêmica, que eu gosto de compartilhar, que em um dado momento eu comecei a usar sinais e errando bastante. Aliás, até hoje eu erro quando uso sinais, porque cada curso de Libras que eu faço, eu descubro uma outra dimensão, a dimensão literária, a dimensão poética, a dimensão instrumental da língua de sinais e a dimensão cotidiana da língua de sinais. A língua de sinais brasileira é uma língua e ela tem dimensões que até então muitas pessoas desconhecem. É contar uma história de literatura para uma criança surda requer um esforço tão grande para que você consiga buscar os detalhes do que era aquilo que você quer ilustrar para aquela criança, tanto quanto na língua portuguesa. Mas tudo bem, eu comecei a aprender então alguns sinais com essas pessoas surdas, que eram meus alunos, e comecei a introduzir esses sinais na sala de aula. E naquele momento houve algo bastante complicado, porque eu fui chamado pela diretoria de ensino e a supervisora me disse assim: você está atrapalhando o trabalho das fonoaudiólogas. Essas crianças precisam oralizar. Você está usando o sinal na sala de aula, eles estão cobrando que outros professores também usem, e isso não é legal naquele momento. Em 2002, a língua de sinais brasileira, ela foi oficializada como uma das línguas do Brasil. Só uma ressalva: a língua de sinais brasileira, ela não é a segunda língua oficializada no Brasil. Ela é uma das línguas oficiais. Ela foi a segunda língua a ser reconhecida, mas ela não é a segunda língua oficial do Brasil. Ela é uma das línguas. O Brasil tem duas línguas oficiais: a língua portuguesa, na modalidade oral e escrita, e a língua brasileira de sinais. Bom, então, para entender um pouco, a partir daquele momento, eu decidi que eu gostaria de compreender o que seria a dimensão da educação inclusiva. E comecei a me dedicar, então, a partir das especializações, a compreender esse universo que era a inclusão. Aos poucos, eu fui desmistificando o que era a educação inclusiva. Porque trabalhar com uma criança surda, uma criança Down, uma criança com síndrome de Martin-Bell, uma criança cega, uma criança cadeirante, requer trabalhar com a diferença. Mas eu chamo atenção para essa palavra, diferença. A diferença, ela não está no fato dessa criança ser surda, cega, cadeirante, ter síndrome de Martin-Bell ou ser Down. Essa diferença está na subjetividade. Todo ser humano é dotado de subjetividade. E o modo como eu opero na sociedade, o modo como eu vejo todo o conhecimento apreendido, o modo como eu vou interleger, ou seja, ler tudo aquilo que está acumulado no meu interior, é que me torna um ser humano diferente. Essa noite, por exemplo, eu posso falar sobre Libras, eu posso falar sobre algumas técnicas, mas cada um de vocês irá compreender a minha fala de uma forma diferente a partir das suas experiências emocionais, das suas experiências acadêmicas, das suas histórias vividas. Então é muito importante a gente compreender que a diferença, em primeiro momento, ela esbarra na compreensão da subjetividade humana. Cada ser humano enxerga o mundo de uma forma diferente.
E interleger é exatamente isso, é fazer uma leitura daquilo que está no seu interior. Essa é a base da inteligência. É a partir daí que eu preciso começar a compreender. A inteligência é aquilo que está dentro de mim. O modo como eu vou externar essa inteligência é o que eu chamo de produção acadêmica e escolar. Entretanto, quando eu quero que uma criança, em sua diferença, produza a mesma coisa de forma seriada, aí eu começo a ter um pequeno problema com a educação inclusiva. Eu costumo usar o seguinte exemplo, falar de potencialidade ao invés de deficiência, porque as deficiências elas são elencadas pelo conhecimento clínico, pelo conhecimento médico. Então você tem a deficiência física, a deficiência mental, a deficiência auditiva, e a deficiência visual, e a deficiência, e a deficiência, e a deficiência. Entretanto, quando eu penso na potencialidade, eu começo a pensar no seguinte: não é possível colher limão de um pé de laranjeira. Entretanto, tanto o limão como a laranja são frutos que vieram a partir dos estímulos dados desde aquela semente. Se eu penso no desenvolvimento, na potencialidade de cada criança, eu penso na subjetividade, eu começo a avaliar a partir do modo como ela vai interleger o conhecimento, como ela vai processar essa inteligência. E olha só, na verdade, embora nós sempre pensemos no conteúdo, muitas vezes o que menos importa é o que essa pessoa vai produzir a partir do que ela pensou sobre, porque essa produção ela pode ser diversificada. Eu quero muito mostrar somente um desenho aqui. Quem trabalha com educação infantil vai pensar na caratuja, Eu quero só dar um exemplo. Uma vez conversando com uma professora que trabalhava com cegos, ela disse assim para mim: nossa, eu tinha alguns alunos cegos na sala de aula com crianças videntes, e eu comecei a observar a garatuja. O cego não produz garatuja. O grande problema era, olha só, enxergar a garatuja como algo que se dá a partir do que foi produzido. E a garatuja é um processo mental. A produção da garatuja é o produto final, mas o processo mental da garatuja é o mesmo para uma pessoa surda, cega, cadeirante, etc. A partir do momento que esse cérebro ele começa a ter movimentações cinéticas e ele começa a desenvolver esse barulho interno e essa necessidade a partir da coordenação motora, ele faz os rabiscos ou então ele movimenta a mão, eu estou produzindo uma garatuja. O que eu quero dizer é, o processo de interleger é muito mais profundo do que aquilo que de fato eu vou chamar de inteligência. Eu não avalio a inteligência a partir da produção, mas o que a pessoa me mostra o que ela é capaz. Bom, a partir disso, eu tive uma experiência muito gostosa, que foi trabalhar com criança surda. Eu só não trabalhei com criança cega, mas eu trabalhei com criança Down, que eu não chamo de síndrome de Down, depois eu explico porquê. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com criança Down, com criança com síndrome de Martin-Bell. Para quem não sabe o que é síndrome de Martin-Bell, é uma pessoa cujas extremidades do corpo se desenvolvem mais do que a idade prevista. Então, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Martin-Bell de 8 anos de idade, ela pode calçar o número 40, ela tem as mãos extremamente grandes, a língua também, e etc, etc, etc. Então eu trabalhei com criança com síndrome de Martin-Bell, com Down, surdo, só não trabalhei com cego, com cadeirante. E aí eu pensava, quais são as potencialidades dessas crianças? Ao invés de focar naquilo que elas não conseguem, por que não começar por aquilo que elas conseguem? Por aquilo que elas podem, por aquilo que elas são capazes. E aí a visão educacional se altera, porque eu deixo de focar no déficit e começo a focar na potencialidade. Tem algo que eu nunca entendi mais ou menos na escola, que é mais ou menos assim. E aí, independente da criança ser surdo, ouvinte, cego, vidente, cadeirante ou não. Olha, seu filho está indo mal em matemática, então a gente vai tirar ele do time de futebol, porque ele só quer saber de futebol. Mas o aluno está apontando que ele tem uma habilidade
extremamente aguçada para o esporte, e aí você tira ele do futebol porque ele foi mal em matemática. Né? É bastante interessante como a gente sempre quer reforçar aquilo que o outro mostra que não sabe tanto, mas a gente esquece de apoiar e de trabalhar aquilo que a criança mostra que ela sabe e sabe muito bem. Então, na verdade, a educação inclusiva, ela é uma proposta também para que nós entendamos que a diferença está na subjetividade e não na marca anatômica ou fisiológica. Se eu entendo que é subjetividade, se eu entendo que subjetividade é o modo como eu vou pensando a sociedade, o meu entorno, e vou interagindo com essa sociedade, aí eu consigo trabalhar de forma mais aberta. Por exemplo, tem um aluno surdo, o que eu faço com esse aluno surdo? Por que é difícil às vezes eu trabalhar com uma criança surda na sala de aula? Porque ela, na verdade, propõe um desafio a mim, e não a ela. E muitas vezes a escola tenta desafiar essa criança a se incluir no meu universo cultural, no meu universo social. Enquanto que naquele momento, essa criança, ela está vulnerável ao meu conhecimento. E na verdade ela representa um desafio para mim. Se eu não sei Libras, eu preciso aprender. Não só por uma questão de direito, porque eu preciso entender, né, que esse interleger da pessoa surda, que esse processo de subjetividade da pessoa surda irá se construir a partir da língua de sinais. A partir da língua de sinais. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que para o nosso universo de ouvinte passam despercebidas, mas que é muito importante. Por exemplo, quem trabalha em creche ou quem é pai e mãe de uma criança surda e ouvinte. As pessoas às vezes dizem assim: eu percebi que meu filho era surdo. Aliás, eu não percebia que meu filho era surdo porque ele chorava quando era criança. Ele oralizava, e é estranho depois ele começar a não conseguir desenvolver algumas palavras orais, e eu ter que entender que ele era surdo. Olha só, a criança ela não chora com a voz projetada. A criança ela chora com o corpo e com a voz. É que nós, como estamos inseridos no universo, nós que somos ouvintes, inseridos no universo auditivo, silábico, sonoro, a gente vai prestar atenção, né, sempre nessa cultura que se desenvolve por meio da sonorização. A pessoa surda, ela é diferente, porque a subjetividade dela se desenvolve de forma diferente. Ela vai prestar atenção na imagem. E ela vai começar a deixar de se orientar por meio do som. E ela vai começar a se orientar por meio da imagem. E é bastante interessante a gente pensar, eu quero essa falta do cérebro de novo, só para a gente poder ilustrar. A linguagem humana, ela se processa numa área chamada de Broca e de Wernicke, que fica no hemisfério esquerdo do cérebro. E olha só o que a neurociência vai descobrir ao longo do tempo. Se eu gesticulo com o intuito de sinalizar, e a partir dessa gesticulação sinalizada eu estou produzindo linguagem, a área do cérebro acionada no momento da produção de linguagem é a mesma área acionada quando eu oralizo. A oralização também é uma gesticulação, é o músculo, é a língua se movimentando e articulando a voz, da mesma forma que a língua de sinais, né, é uma gesticulação muscular. Então, só para a gente entender, o cérebro ele reconhece, não existe diferença no modo como o nosso cérebro processa a língua de sinais ou a língua oral. Por que eu estou falando isso? Por duas coisas simples. Se eu não entendo que a pessoa surda aprende por meio da sinalização, eu vou estimulá-la de uma forma que para ela não é significativa. Aí você pode dizer para mim: e o implante coclear? Primeiro eu quero falar uma coisa para vocês sobre o surdo que oraliza, né? E na universidade
Eu tive um aluno surdo, que hoje está fazendo doutorado. Foi muito interessante, porque no momento em que ele foi produzir o TCC dele, ele teve muita dificuldade, porque ele passou por alguns orientadores, e eles diziam assim: ele não sabe escrever. Como que ele pode se formar em história se ele não sabe escrever? Ele sabia, ele dominava a língua de sinais. Ele não dominava a escrita da língua portuguesa. Mas aonde eu quero chegar? O que acontece com essa pessoa? Na verdade, a pessoa surda, ela passa a ser estimulada durante muito tempo a se encaixar no universo da pessoa ouvinte. E ela não recebe o estímulo necessário na sua língua imagética, visual motora. Ou seja, né, eu sou uma semente de laranja, mas me estimulam como se eu fosse um limoeiro. E aí não dá para eu colher laranja daquilo que não foi estimulado de forma correta. Então, para a gente pensar um pouquinho nisso, né? E aí essa pessoa, ela vai tendo as dificuldades, porque ela não recebe o estímulo necessário para desenvolver o seu interleger. Agora, onde eu quero chegar? Olha só, esse aluno, ele era oralizado. E aí eu cheguei para a orientadora dele na época e disse assim: pensa comigo, vamos entender como se processa o cérebro de uma pessoa surda quando ela oraliza. O surdo pensa de forma imagética. Você estimula ele a partir da oralização, faz terapia da palavra. Eu tenho formação em audiologia, que eu queria entender como é que era essa questão da terapia da palavra. E aí eu parei para pensar como essa pessoa é inteligente. Porque olha só, o audiólogo, ele pega a mão da pessoa surda, né? Ele coloca na garganta dele e faz um som. E ele quer que a pessoa surda sinta essa vibração e observe a imagem labial, o desenho labial que foi feito por ele. A, B. E aí ele leva a mão dessa pessoa surda para a própria pessoa surda, e a pessoa surda tem que reproduzir essa vibração e fazer uma leitura do desenho labial para tentar compreender que aquilo representa determinado som da cultura ouvinte. Então olha só, não é que a pessoa está ouvindo alguma coisa muitas vezes, mas ela está fazendo uma leitura imagética a partir do som processado. Ela busca na memória, né, a imagem projetada, o som, toque vibracional e a representação gráfica que lhe foi apresentada. Imagina só o que é um ser humano pensar a partir dessa forma, né? Ele faz um triângulo. Eu vejo o símbolo apresentado, puxo na minha memória a vibração equivalente e o som produzido por meio dessa vibração equivalente, e aí eu compreendo o que você está oralizando para mim. Pensa, é de uma complexidade enorme, e uma pessoa que faz isso, tudo que ela menos pode ser é uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade ou que não aprende. É de uma inteligência extremamente profunda. Compreende isso? Se eu não compreendo esse processo, eu olho para essa criança, para esse adolescente e continuo enxergando nela uma certa dificuldade. Compreende isso? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou não? Falei sobre subjetividade. Eu quero chamar muito a atenção num aspecto da educação inclusiva que esbarra em algumas palavras. E eu tenho falado sobre isso em todos os lugares que eu vou, que é a palavra surdez. Eu sempre me pego pensando por que os médicos e os fonoaudiólogos têm mais credibilidade que os pedagogos e os professores com as diversas áreas de formação.
E por que os próprios pedagogos e muitas vezes os próprios professores não se dão crédito e não se dão o poder de avaliar o trabalho elaborado com essas crianças, muitas vezes se curvando, né, a dimensão clínica da questão? A palavra surdez, ela nasce no século XIX como meio de identificação de um corpo patológico. Se eu penso na educação inclusiva, não cabe o uso dentro de uma escola da palavra surdez como identificação da pessoa surda. A partir do momento que a Lei 10.436 reconhece a língua de sinais como uma das línguas oficiais do Brasil, a partir do momento que eu penso na pessoa surda como uma identidade social que se constrói a partir de uma relação de valores imagéticos, onde há espaço para a surdez? A surdez nasce como diagnóstico médico que autorizava, inclusive, a medicina a fazer experimentações com as pessoas surdas. A surdez indicava, no seu surgimento, não é? Inclusive, demência em decorrência da pessoa não ter um ouvido que funcionava direito. A surdez era o diagnóstico para aí ele até tirou e trocou. mensurar Vazou de novo. a falta de de pensamento. Então é muito além do ouvido que não funciona como se acreditava, né? A surdez era, na verdade, o diagnóstico do surdo, da pessoa que não pensa. E não pensava por quê? Vygotsky tem um pouquinho de culpa nisso, né? Porque Vygotsky ele vai dizer que o conhecimento é social e se dá por meio da linguagem. Claro que ele fala isso dentro do contexto sociocultural, mas é importante a gente pensar, porque a medicina vai fazer uso do que Vygotsky diz e vai dizer o seguinte: então, se o surdo não compartilha da linguagem social usada pelos ouvintes, logo ele não pensa. E se ele não pensa, ele precisa ser tratado. E se ele precisa ser tratado, ele precisa de um diagnóstico e de um CID, um Código Internacional de Doenças. E qual é o CID da pessoa surda? A surdez. Lógico que isso se alterou com o tempo, né? Hoje se fala em perda auditiva, não mais em surdez. Mas é bastante doloroso você perceber que a própria comunidade surda usa como meio de identificação de si a palavra surdez. Compreende isso? A surdez. Outro dia eu estava fazendo um levantamento dos livros que falam sobre educação de pessoas surdas, né? E que assim, 70% desses livros trazem a surdez como elemento fundante da identidade da pessoa surda. Eu gosto muito da fala de uma filósofa chamada Marcia Tiburi, que ela vai dizer o seguinte: a palavra se banaliza pelo uso, mas ela não perde o seu significado primeiro. E aí, se a palavra surdez indica patologia, a menos que eu acredite que o meu aluno não se desenvolve bem, que o meu aluno não tem inteligência, que o meu aluno tem uma deficiência de fato e que ele tem dificuldade para aprender, não cabe eu fazer uso dessa palavra mais no ambiente escolar. Eu tenho uma pessoa surda, e essa pessoa surda precisa aprender por meio da língua de sinais brasileira. Esse é o direito dela. Uma vez eu ouvi de uma criança, um adolescente, na verdade, de 17 anos, que não sabia Libras, era melhor que ele não aprendesse, porque já fazia bastante tempo, ele não sabia mesmo, então ele não aprenderia mais. Não, preste atenção nisso, né? A linguagem, ela é inata ao ser humano. Você vai desenvolver a linguagem, seja surdo ou ouvinte, e aquilo que é próprio de você mesmo, enquanto habilidade, seja sinalização ou oralização, não importa o tempo que você vai desenvolver. Agora tem uma outra questão que é importante ser falada, né? Imagem. E isso é uma das questões que mais, assim, me pede para fazer um convite aos professores ouvintes que trabalham com pessoas surdas. O modo como nós compreendemos a imagem não é o modo como o surdo compreende a imagem. A imagem para nós é um complemento. A imagem para a pessoa ouvinte é um complemento informacional. Para o surdo, opera diretamente no cognitivo.
Entende isso? Então seria muito mais interessante se nós, ouvintes também, nos colocássemos numa posição de humildade e aprendêssemos com a pessoa surda os significados culturais daquilo que é produzido por eles. Porque também quando discutimos educação de surdos, a gente parte da nossa cultura tentando trazer o outro para o nosso universo. A gente dificilmente quer entrar no universo do outro. As reuniões normalmente são unilaterais. É sempre alguém dizendo como eu preciso fazer, como eu devo fazer, por que eu preciso fazer. É preciso ampliar esse olhar. É preciso entender, como eu disse, que o intereleger é bastante subjetivo. E essa subjetividade é que faz a diferença. Senão eu me afasto desse ser humano. Senão eu tento fazer com que ele se encaixe sempre no meu universo cultural e naquilo que eu acredito que é importante para esse universo cultural. Aí a gente pode pensar assim, mas olha só, existe uma lei, para ser seguida. Existe. Claro que existe. A escola esbarra nas legislações. Só que a legislação também diz que a língua oficial da pessoa surda é a língua de sinais. Isso desde 2002. Nós estamos em 2019. Uma vez, eu estava indo da cidade do interior de Mogi das Cruzes para São Paulo, e eu passei uns boxes que tem no metrô, que vende livros, e comprei um livro de um filósofo chamado Diderot. Carta sobre os surdos mudos, endereçada àqueles que falam. E eu li aquele livro no metrô mesmo, fui lendo, eu estava indo para a PUC. E aí aquilo, ao invés de me provocar os sentidos, e me fazer me aprofundar, me provocou uma profunda tristeza, porque o livro foi escrito em 1753 e o Diderot já falava o mesmo que a gente estava discutindo essa noite. Ele falava que o surdo tem uma língua própria, que o surdo se desenvolve por meio da linguagem e que a língua da pessoa surda é tão sublime quanto a língua oralizada. E em pleno século XIX, em pleno século XX, em pleno século XXI, nós estamos discutindo as mesmas coisas. Então, olha só, é muito importante que a gente abra esse espaço, e eu fico muito feliz quando eu vejo 100, 200, 300 professores numa noite falando sobre educação inclusiva, sobre educação de surdos, sobre educação. Isso nos renova. Estar em outra cidade me faz aprender muito também com tudo que eu ouço, com as coisas que os professores contam, com as dúvidas que eles trazem. Mas já é tempo da gente entender que desde o século XVIII essa discussão vem acontecendo.